A paz de Cristo sobre a sua vida nessa hora. Desde já eu te agradeço pela sua presença aqui no canal. Todos os dias uma mensagem de edificação para a sua vida. Assista outros vídeos e se você gostar, se inscreva imediatamente, ative o sininho de notificações e nos ajude a propagar a palavra de Deus, compartilhando todos os nossos vídeos com amigos, familiares, com as pessoas. E a palavra de hoje está imperdível. Hoje nós vamos falar sobre os sábios do Oriente, também conhecidos como magos do Oriente. A Bíblia não fala quantos são. Por se tratar de 3 presentes, ouro, incenso e mirra, as pessoas supõem que eram 3, mas não sabemos ao certo quantos haviam. E já que a Bíblia não confirma a informação de 3, nós não vamos além do que está escrito na palavra. Nesse vídeo eu trago 15 lições que vão edificar a sua vida e enriquecer a sua pregação ou seu estudo bíblico. Não esqueça de acompanhar a conclusão, que está uma bênção. Amém? Vamos lá. Primeira lição: Deus tem uma direção para a sua noite. Os sábios estavam sendo guiados durante a noite. Eles estavam indo na direção de Deus e Deus estava indo na direção deles através de um sinal no céu. Deus sempre tem uma direção para as nossas vidas, até mesmo nas noites, em nossos momentos mais difíceis. A Bíblia diz que depois que Israel saiu do Egito, uma coluna de nuvem guiava o povo de dia, uma coluna de fogo guiava o povo durante a noite. Seja de dia ou na noite, creia que seus olhos verão se cumprir as promessas de Deus em sua vida. O céu sempre vai te enviar sinais de socorro, creia nisso. E a estrela era um sinal da presença de Deus ao lado de seus filhos, porque Ele é a luz que caminha à frente do seu povo como um guia fiel. E se Deus permitir o choro durar uma noite, com certeza é porque Ele está preparando a alegria que virá ao amanhecer. Mas Deus sempre terá uma direção, um sinal, uma saída para a sua vida. Nunca deixe de buscar em Deus uma direção para todos os momentos da sua vida. Segunda lição: cuidado ao tomar decisões. A pior decisão dos sábios do Oriente foi pedir informações em Jerusalém. Além da notícia perturbar toda a cidade, o sanguinário Herodes também ficou sabendo e não aceitou de maneira nenhuma a ideia de ter um outro rei além dele. E para piorar a situação, a partir da informação dada pelos sábios do Oriente, no versículo 16, Herodes manda matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo informado pelos sábios. Meus irmãos, é claro que os sábios jamais tiveram a intenção de prejudicar as crianças. Nem passava pela cabeça deles que a maldade no coração do rei Herodes poderia chegar a este ponto, mas que sirva de exemplo para todos nós, porque toda decisão, grande ou pequena, que tomamos pode ter consequências desastrosas. Decisões como, por exemplo, se devemos falar ou calar, decisão entre tomar uma atitude ou parar e ver o livramento do Senhor, comprar ou não comprar, fazer acordos ou alianças com pessoas que de fato não conhecemos. Isso pode tomar proporções gigantescas e causar grandes problemas. Eu imagino, meus irmãos, a dor que as mães de Belém sentiram ao verem os soldados romanos matando os seus filhos, desde o recém-nascido até os de 2 anos de idade. Essas crianças foram os primeiros cristãos a darem a vida pela causa do Evangelho de Cristo.
eles foram os primeiros mártires do Evangelho. Quando o assunto for tomar decisão, peça sempre a orientação de Deus antes de tomar uma decisão. Ore a Deus, analise os pós e os contra, não tome decisão por emoção ou pressa e reflita bastante nas consequências. Quando você estiver num tremendo vale da decisão, que Deus amplie a sua visão para que você chegue onde você precisa chegar e tomar a decisão melhor possível. Terceira lição: as promessas de Deus não têm prazo de validade. Irmãos, essa parte da Bíblia é uma das que mais me surpreende. Uma profecia e o seu cumprimento. O que Deus mais usou para me converter ao cristianismo foram as profecias e os seus cumprimentos. Só para te dar um exemplo, olha a riqueza de detalhes na profecia de Isaías capítulo 7, 14. Nós vamos analisar uma só. Isaías escreveu 700 anos antes de Jesus nascer e ele já profetizava dessa seguinte forma: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Olha só a riqueza de detalhes. Ele diz que uma virgem, que tem relação direta com Maria, mãe de Jesus, um filho, e aqui eu quero que você entenda que ele tem 50% de chance de acertar ou errar, porque pode ser um menino ou pode ser uma menina. E para fechar com chave de ouro, ele diz que o nome da criança se chamaria Emanuel, ou seja, Jesus é Deus conosco. Só Deus, irmãos, para nos presentear com uma riqueza como essa. E aqui no capítulo 2 de Mateus, que é o capítulo que nós estamos mergulhados hoje, eu encontrei 4 profecias que se cumpriram. A de Miqueias 5:2, que fala do local do nascimento de Jesus, que era Belém. A profecia de Oséias 11:1, que diz a respeito da fuga de Jesus e seus pais para o Egito. E a de Jeremias 31:15, que fala sobre a morte das crianças de 2 anos para baixo. Meus irmãos, o que eu aprendo com isso é que as promessas de Deus não têm prazo de validade. O tempo não desfaz aquilo que Deus prometeu. Talvez você esteja pensando que Deus se esqueceu de você, mas creia que os seus olhos verão se cumprir todas as promessas de Deus na sua vida. Aquele que prometeu também é fiel para cumprir. Quarta lição: 3 reações diferentes. Os sacerdotes, Herodes e os sábios. Cada pessoa, meus irmãos, reage de forma diferente sobre a pessoa de Cristo. Uns reagem de forma positiva e outros reagem de forma negativa. E as reações começam assim que os sábios chegam em Jerusalém para pedir informação sobre o nascimento de Jesus. A reação primeira, que foi a dos sacerdotes e escribas, é uma reação recheada de descaso e de frieza e de indiferença. Eles não estão nem aí para o nascimento de Jesus, mesmo conhecendo as profecias, sabendo do conhecimento das profecias que estavam na palavra, tudo sobre Jesus, não se importaram em momento algum. Fizeram pouco caso da pessoa de Cristo. E para piorar, a classe sacerdotal, irmãos, estava tão corrompida, mas tão corrompida, a prova disso é que haviam 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás, está escrito lá em Lucas 3:2. Infelizmente, às vezes o exemplo não vem de quem deveria dar o exemplo. Eles representam aqueles que têm formação, mas não têm transformação. Conhecem, mas não permitem que o conhecimento sobre Deus transforme as suas vidas. Mas mesmo assim, os sábios não pararam. Então não permita que o mau exemplo das pessoas que deveriam dar bom exemplo te paralisem no meio do caminho. Já o rei Herodes, que tinha o título dado pelo Senado romano de rei dos judeus, reagiu com tamanha crueldade a ponto de tramar um plano para matar o menino Jesus.
Tudo isso porque ele não queria perder o título de rei dos judeus. E para isso ele estava disposto a fazer qualquer coisa, inclusive mandar matar os meninos de 2 anos para baixo. O propósito de Herodes não era adorar a Jesus, mas eliminar Jesus da face da terra. Herodes representa aqueles que fazem de tudo para eliminar a presença de Deus em sua vida. Tentam te desviar do caminho e torcem para que você se afaste dos caminhos e da vontade de Deus. Ele também representa a falsa adoração. Ele disse para os sábios, sabe o que ele disse? Ele disse assim, que também queria adorar Jesus assim que eles encontrassem o menino. Essa é a adoração de boca para fora. Adoração que está apenas na letra de um hino, de um louvor, mas que de fato não está dentro do coração de quem canta. Que com você seja diferente, que Deus, que procura os verdadeiros adoradores, te encontre com um coração quebrantado e disposto a amá-lo acima de todas as coisas. Os sábios foram a Belém não para homenagear um rei, mas para adorar o Senhor dos Senhores. Primeiro, eles não mediram esforços. Eles vieram do Oriente a Jerusalém, que ficava a quilômetros, irmãos, de distância. Foi uma longa viagem, enquanto os judeus, que eram conterrâneos de Jesus, moravam ao lado do local do nascimento do Mestre, não deram um passo sequer e não foram até a cidade de Belém para dar as boas-vindas ao menino Jesus. Segundo, eles buscaram informações na palavra de Deus para saber sobre Jesus e descartaram qualquer outra fonte de informação que não fosse a palavra de Deus. E em terceiro lugar, os sábios não tiveram o apoio de ninguém. Nenhum dos judeus ou sacerdotes se interessaram em, pelo menos, acompanhar eles até Belém. E em quarto lugar, um sinal no céu foi o suficiente para que eles obedecessem, enquanto os judeus, mesmo conhecendo as Escrituras, sabendo o local do nascimento pelas Escrituras, não obedeceram à direção de Deus. Os sábios, irmãos, representam todos os povos, línguas e nações que são alcançados pela salvação em Cristo. E eles também representam aqueles que atravessam os desertos da vida, se preciso for, mas não desistem de ver e andar com Jesus. Quinta lição: Deus faz maravilhas com coisas pequenas. Deus pode criar grandes moveres em nossas vidas através de pequenas coisas. Na Bíblia, Deus usou sal para purificar, isso mesmo, sal para purificar as águas do Jordão, usou farinha para tirar o veneno que havia no alimento que estava na panela nos dias do profeta Eliseu, e com um pedaço de madeira ele fez o machado flutuar. E aqui Deus usa uma estrela para orientar os sábios e a pequena cidade de Belém para nascer Jesus. Belém, que significa casa do pão, lugar mais adequado e escolhido por Deus para acontecer o nascimento daquele que é o verdadeiro pão da vida, Jesus. Belém é pequena, mas produziu o rei Davi, que também nasceu lá, e o descendente de Davi e rei dos reis, Jesus. Tudo isso porque Deus faz maravilhas com pequenas coisas. Sexta lição: Deus usa quem não imaginamos para nos abençoar. Quem poderia imaginar que Deus usaria pessoas de uma terra tão longínqua para honrar e presentear Jesus? Quem imaginava que Deus usaria o lanche que estava na mochila de um menino para alimentar uma multidão através da multiplicação de peixes e pães? Os planos de Deus em nos abençoar vai além de nossas imaginações. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. De repente, alguém que você não conhece, nunca viu, Deus usa para cuidar de você em um hospital de uma forma especial que você nem imaginava.
alguém que você não conhece encontra o seu celular e faz questão de te entregar. Eu não conheço todas as pessoas, irmãos, que assistem os meus vídeos nas redes sociais, mas Deus, que conhece todas as coisas, usa cada pessoa para me honrar, assistindo e sendo abençoado através dos vídeos. Não tem como mensurar o agir de Deus, só agradecer. Sempre haverá socorro da parte de Deus onde você não imagina chegando até você. E esta é uma das formas de Deus te dizer: eu te amo e de ti cuido eu. 7ª lição: odiado pelos seus e adorado pelos estranhos. O certo era que Jerusalém fizesse um grande cerimonial, com coroas e grandes júbilos nos becos e vielas de toda a cidade. Mas a hostilidade do povo estava mais presente do que as homenagens. Nem na cidade de Belém havia lugar nas hospedarias para ele nascer. Sempre haverá alguém que vai honrar aquilo que há de Deus dentro de você. Alguém vai honrar o seu ministério, a sua missão. Não se preocupe se aparentemente ninguém deu crédito à sua pregação. Não se preocupe se a ajuda que você fez a alguém não foi reconhecida por essa pessoa. Ninguém dá nada para Deus e sai perdendo. Deus está notando tudo que você faz. Deus levantará sempre alguém que vai honrar e louvar a Deus pela sua vida. 8ª lição: sempre haverá alguma coisa para te desviar do propósito de Deus. Os sábios não pararam no obstáculo chamado distância e desgaste físico. Eles não pararam nos obstáculos chamados Herodes e sacerdotes. Eles seguiram em frente em seu propósito porque sabiam que o céu estava ao seu lado. E isso bastava. E isso já era o suficiente. Um dos sinais que você está no caminho certo são as dificuldades que se levantam. É melhor estar na fornalha com o 4º homem do que do lado de fora com o rei perverso Nabucodonosor. É melhor estar no caminho certo com Deus do que trilhar atalhos perigosos sem a presença de Deus em nossas vidas. 9ª lição: cuidado com as perguntas mal intencionadas. A pergunta de Herodes não tem a intenção de ajudar, mas sim de atrapalhar. Há pessoas que nos perguntam se está tudo bem só para colher informações e espalhar a nossa vida para todo mundo. Cuidado quando alguém te fizer perguntas sobre os seus sonhos. Cuidado quando alguém perguntar sobre a sua família, sobre a sua vida particular. Não compartilhe os seus problemas com quem não vai te ajudar. Não abra os tesouros do seu coração com qualquer pessoa. A Bíblia diz que Neemias pergunta para o seu irmão Hanani sobre o estado da cidade de Jerusalém. E já que a pergunta de Neemias era bem intencionada, com o intuito de ajudar, Neemias saiu do conforto do palácio do rei e arregaçou as mangas para ajudar a reerguer novamente a cidade. Tem pessoas que só vão atrapalhar, só vão espalhar o problema para todo mundo. Mas tem aqueles que são bênção de Deus para a sua vida, que vão abraçar o nosso problema e apresentá-lo tão somente a Deus. 10ª lição: Deus fala de forma diferente. No começo, Deus usou a estrela para guiar os sábios. Assim que eles chegaram lá em Jerusalém, Deus já usou as escrituras para guiar os sábios, ou seja, usou a palavra dele para guiar os sábios. Depois, a estrela, Deus usou ela novamente, apontando para Belém. Por último, Deus alertou os sábios para não voltarem pelo mesmo caminho através de um sonho. Deus tem várias formas de se comunicar conosco. Olha o que diz a palavra dele em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas e muitas vezes, de várias maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, Deus falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Quer um conselho? Esteja sempre atento para ouvir a voz de Deus falar ao teu coração. E não deixe, jamais, irmãos,
o volume das coisas ao seu redor aumentar tanto a ponto de abafar a voz de Deus e você não conseguir mais ouvir a voz do teu Senhor. Esteja atento, porque Deus tem boca e fala. 11ª lição, a estrela brilha novamente. É tremendo, irmãos. O fato da estrela brilhar novamente quer dizer que Deus não havia desistido deles, ou seja, os planos que Deus tinha idealizado lá no começo ainda estavam de pé na vida dos sábios. Se for preciso, Deus faz a estrela brilhar mais uma vez na sua vida. Quer dizer isso, se for preciso, Deus te dá uma segunda chance novamente. Se for preciso, Deus opera o milagre novamente em sua vida. Ele não desiste de você quando te abandonam. Com Ele, sua vida não para quando tentam te parar. O amor dele é maior do que tudo e hoje Ele te diz, eis que faço nova todas as coisas. A estrela vai brilhar novamente para você. Você crê? Tudo é possível ao que crê. 12ª lição, a maior oferta é você. Irmãos, olha que tremendo, olha que coisa de Deus. Antes dos sábios ofertarem seus presentes, eles eram a própria oferta. Você é a oferta mais valiosa de Deus. Deus não se aproxima de nós com segundas intenções. Ele não está preocupado com seu dinheiro, com seu ouro, com a sua prata. Acredite no que eu vou te falar agora. As nossas ofertas nem seriam aceitas se primeiro não oferecêssemos a nós mesmos como oferta de sacrifício e louvor a Deus. Antes de Abel apresentar sua oferta para Deus, o seu coração já era dele. O mesmo não podemos dizer a respeito de Caim, que teve a sua oferta reprovada diante de Deus, porque o teu coração, o coração de Caim, não estava ali. Tem muita gente deixando a oferta no altar, achando que isso já é suficiente e que já basta para ser aceito por Deus. Mas entenda que você é a maior oferta. A oferta que Deus quer é o seu coração. 11ª lição, os sábios adoram o verdadeiro rei. Apesar de Herodes, irmãos, ter o título de rei dos judeus e morar em um grande palácio, os sábios não se prostraram em adoração a Herodes. Já Jesus, que não tinha um título, não tinha nem casa para morar, foi adorado imediatamente pelos sábios. Imagine a cena comigo. Os sábios chegando numa casa humilde, encontrando um menino vestido com roupas improvisadas, acompanhado de seu pai e de sua mãe e fugindo de um lado para o outro, correndo risco de vida. Mas os sábios não deixaram se levar pela aparência ou condição de vida, porque aquele menino indefeso era o Salvador do mundo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, aquele que, embora fosse rico, se tornou pobre e que, mesmo sendo Deus, assumiu a forma de um ser humano para nos salvar. Que é um conselho? Não adore mais nada e ninguém. Adore somente a Jesus, adore somente a Deus. 14ª lição, ouro, incenso e mirra. Antes de mais nada, meus irmãos, eu quero que você entenda e saiba que essas 3 ofertas foram a provisão de Deus na vida de Jesus, José e Maria, que essas ofertas eram transformadas em dinheiro para financiar a fuga da família para o Egito, no momento exato em que eles precisavam escapar da matança das crianças de 2 anos para baixo. Olha que tremendo. É Deus provendo segundo nossas necessidades. E cada oferta apontava para um significado. Veja só, o ouro era o presente dado somente a reis e apontava para a origem celestial de Jesus, ou seja, ele mostrava que a origem de Jesus não era essa terra, mas sim o céu. Já o incenso apontava para a divindade, o ser divino Jesus. No Antigo Testamento, o incenso era usado para honrar somente a Deus.
E a mirra apontava para a missão final de Jesus, que era morrer por nossos pecados, já que a mirra era usada para embalsamar os corpos de pessoas que haviam morrido. Tudo na nossa vida, irmãos, tem um propósito e um significado. Quem cuida de nós é aquele que é o autor da nossa vida e o escritor da nossa história. Entregue o lápis da sua vida na mão dele e deixe ele continuar escrevendo a sua vida, a sua história. 15ª lição: quem teve um encontro verdadeiro com Jesus não anda pelo caminho de antigamente. Diz o texto, irmãos, que os sábios regressaram por um outro caminho para a sua terra natal. Quem tem um encontro com Cristo nunca mais volta a andar pelos caminhos pecaminosos de antigamente, porque há caminhos que parecem ser bons, mas estão recheados de perigos mortais. Há uma mudança de mente, de coração, mudança de vida, de rota e de destino, quando o nosso caminho se encontra com o caminho de Cristo. Eis que as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. E depois daquele encontro, aqueles sábios nunca mais foram as mesmas pessoas. E para concluirmos essa lição, eu quero citar 6 pontos aqui para você. O primeiro: Deus cumpre sua promessa de acompanhar aqueles que estão dispostos a seguir Jesus, a seguir a direção do céu. 2. Assim como os sábios chegaram onde precisavam chegar com a direção do céu, você também vai conseguir chegar onde você precisa chegar. Terceiro ponto: assim como eles não desistiram e mesmo com o desaparecimento temporário da estrela, eles continuaram a caminhada, você também pode caminhar sem olhar para trás e sem desistir. Quarto: não podemos esperar muito do homem e pouco de Deus. Espere muito de Deus e pouco dos homens. Isso vai preparar o teu coração para não se decepcionar com as pessoas. Quinto: não será em vão a sua caminhada. Assim como os sábios foram recompensados, sua caminhada com Cristo ou aquilo que você faz para Deus jamais será em vão. E em sexto e último lugar, Deus frustra os planos do inimigo. Os planos de Herodes foram frustrados porque nenhuma ferramenta preparada contra a vida dos filhos de Deus prosperará. Deus muito te abençoe. Obrigado por me acompanhar até aqui. Se inscreva no canal e está sempre tendo novidades vindo por aí. Então eu tenho certeza que esse canal tem servido e vai continuar servindo para abençoar muitas vidas. Que Deus em Cristo vos abençoe, não só você, mas toda a sua casa, em nome de Jesus.